Cadê o palhaço? Bem-vindos a Derry Episódio 2, análise completa do Ei Nerd. Você entendeu por que a Lily foi atormentada por Pot e Pickles de novo? E por que será que ela ficou cara a cara com o bebê mutante e não morreu no episódio passado? Você conseguiu se ligar no que é a Operação Precept? Aí você percebeu também as referências do Iluminado na série? Então vamos pro segundo episódio de Bem-vindos a Derry. Ó, veio chique. Já vou dar o spoiler aqui. Ela não foi morta pelo bebê mutante porque ela tem o pingente de tartaruga. E a tartaruga é o Maturin, é o Naruto do It, né? Ele é o Sasuke e o Maturin é o Naruto. E ele protege ela. De easter eggs, referências, vestidos de detalhes que fazem uma homenagem total a toda a obra do Stephen King. E claro, vai ter teoria também. Então, que eu tenho que ler. Só vem. Reinestrantes, Peter aqui. Bom, o episódio dessa semana, que se chama A Coisa na Escuridão. Isso pra muita gente pode parecer até um episódio paradão, né? Pra quem tem de Stephen King, percebeu que ele é complexo, sabe? Cheio de referências demais. Ele abre caminho pra explicar a mitologia do It. A gente vai falar sobre tudo isso agora, mas eu queria contar é isso aí que eu não manjo muito ainda, mano. Canal. Bom, galera, o episódio começa com a cena final do episódio 1, né? Só que por outros ângulos. Isso é muito legal porque mostrou mais detalhes do terror. Cena é loucura. Com aquela noite no cinema. Dessa vez a gente viu tudo pela ótica da Lily, que foi basicamente a única que ficou, tipo, cara a cara lá com o It. Mas ele escolheu não matar ela. Não sobrou nada. Se você voltar Só nessa ela. cena, dá pra perceber que o bebê mutante olha direto pro braço da Lily. Ele tem a chance perfeita de morder e não mordeu. Ele literalmente poupou ela e devorou a Suzy. E já tem teoria sobre isso. Talvez tenha um detalhe que apareceu no primeiro episódio, que parecia só uma referência solta, mas pode ter salvado dela. Lembra que no episódio 1, a câmera mostrou bem de perto o pingente de tartaruga que ela usava na pulseira? A gente já viu que toda tartaruga aí faz referência ao Maturin. É aquela tartaruga cósmica, que é a entidade oposta ao It, é o counter do It. Então, pode ser que o It tenha percebido o pingente com o Maturin e desistiu de ir pra cima da Lily por causa disso. Como se o pingente funcionasse como, tipo, um amuleto de proteção, sabe? Tipo uma cruz de vampiro. Vou arrumar uma tartaruga pra eu acho que faz sentido criar. Caramba. Então, mais pro final aqui, eu vou dar outra teoria sobre a sobrevivência da Lily. Segura aí. Bom, daí vem a abertura. Quando eu era criança, eu tinha medo de palhaço. Só que se eu tivesse uma tartaruga, eu não ia ter medo? Fica aí o questionamento. Que é o puro suco dos anos 50 e 60, sabe? Com ilustrações igualzinho. Ai, essa abertura é muito foda. Esse estilo de essa abertura é muito foda. Nas publicações. Então, tipo, funciona como se fosse uma propaganda da cidade de Derry. Desculpa aí, Nerd, rapidão. Essa abertura é sensacional. Tem legenda em português, tá pra traduzir. Pra você ver que a letra da música não tem nada a ver com a abertura, mas é genial. A smile is something special, a ribbon is something rare. Só que mostrando cenas bizarras, com pessoas gritando, lugares incendiados, tiroteio. É uma abertura cheia de contraste de imagens, né? Significados, trilha sonora. Bom, aí o episódio começa de vez com os dois policiais conversando sobre o crime do cinema. E eles já estão jogando a culpa no Hank, né? O projecionista do cinema, o pai da Ronnie. O que eu falei. Interessante é que eles comentam como que eles encontraram a cena do crime com muito sangue e nenhum corpo. Eu falei no react do vídeo do primeiro episódio, pô. Racismo na cidade, bullying, tudo isso é o Pennywise. É a influência dele. Ou seja, pra cidade, significa que tem mais crianças desaparecidas sem explicação. Pra gente, a série não precisa explicar. Não tem corpos, porque o It sempre leva os corpos pro esconderijo dele. Uma coisa que já tinha sido tratada no episódio piloto, né, mas veio muito mais forte nesse episódio 2, é o racismo como pano de fundo. Aí, ó. E é por isso que a polícia insiste na culpa do Hank. Nesse mesmo contexto de preconceito, é que acontece tudo com a família do Major Leroy Hanlon. A esposa e o filho dele chegam na cidade. Lembrando que o Leroy é avô do Mike do filme, né? E o filho dele, que é a criança aí, o Will, vai ser o pai do Mike no futuro. É por isso que a gente já pode imaginar que o Will Hanlon é um dos poucos personagens que a gente sabe que vai sobreviver. Porque ele vai crescer e ter um filho no futuro. Mas ok, voltando pra família Hanlon. Voltando aí no primeiro episódio que eu esqueci de falar. O menino lourinho que vai de base no final, do cabelo encaixado, ele é tio do... Como é que ele chama? É o Stanley. Esse aqui, ó. O menininho do primeiro episódio seria tio dele, se ele tivesse sobrevivido. A Charlotte, a mãe, ela vai fazer compras e aparece a construção da estátua no centro da cidade. O legal é que essa estátua aparece ali, cara, bem no meio da cidade no filme 1 também. Na verdade, todos os detalhes da cidade na série, até na abertura, no 2 ele são idênticos aos que ganha o filme vida, né? estabelecendo, né? Isso é tipo, eu acho que é muito capricho, isso é bacana pra gente. Pode reparar, cara, cada comércio, tipo restaurante, farmácia, tudo já tava no filme e voltou pra abertura da série, pros episódios em si. Mas falando ainda da Charlotte, cara, ela concentra pra gente a experiência de que a cidade quase inteira é feita de pessoas ruins. É isso. Isso faz a gente pensar. Se a cidade de Derry é amaldiçoada pelo It, talvez exista alguma relação entre a maldade dele e as pessoas dali. Será que a cidade já são uma vítima? Eu dei spoiler mesmo. Cósmica, mas tipo, aquelas pessoas da cidade, será que elas também não contribuem de alguma forma pro It permanecer lá? Porque por que ele escolheu ali, entende? Será que a maldade Eu acho que é o contrário. que elas fazem uns com os outros não favorece o It de alguma forma? Não. Tipo o predador, ele não vem pra onde tá acontecendo. Eu acho que é o contrário. Sabe, sempre alguma coisa. O que eu falei é o contrário, né? Ele que causa
Ele que faz as pessoas fazerem maldade. Eu acho que é isso. ruim. Pensa nisso. Porque pensa, cara, até a Lily, que é uma garota boa, acabou cometendo uma injustiça com o pai da Rony. A série tá mostrando muito contexto de preconceito, bullying, corrupção, violência, mentiras. Não dá pra saber a resposta ainda, mas pode ser uma dica. O Stephen King escreveu no livro que o Pennywise era o mal que a cidade aceita. Ainda uma curiosidade aqui com a Charlotte, tá? Lá na cena que ela chega de viagem e o Leroy reclama, né, que ela demorou muito, ela brinca dizendo que dirigiu abaixo do limite de velocidade. Eles riem com isso, mas isso tem um significado muito pesado. O ano desse episódio é 1962. E na vida real, nos Estados Unidos, nessa época, ainda rolavam várias restrições e injustiças com pessoas negras. Sim. E uma coisa muito comum que acontecia era que famílias negras literalmente tinham que dirigir mais devagar para não dar motivo de abordagem Nossa, policial. caralho. Pesado isso, né? Isso meio que reflete também todo o lance com o Hank, o pai da Rony. Os policiais queriam decidir logo que ele foi culpado pelo Tuberculose. desaparecimento das crianças, mesmo sem provas contra ele. Agora, galera, verdade seja dita, cara, a série ainda tá preocupada em construir contexto e mostrou poucas cenas de terror. Porque tá mais preocupada justamente em background, em história em si. Esse episódio tem, tipo, um pouco mais de 1 hora. E demora 25 minutos até alguma coisa sobrenatural realmente acontecer. Que é a cena da Rony presa Tá indo meio lençol na devagar. cama dela. No 3 já tem mais De coisa. repente, a cama da Rony virou um útero. E pelo Aqui, trailer mais do uma vez, 4, a gente tem a referência parece do que vai medo ter mais em forma ainda. de família e um nascimento. Igual foi com o Matt no episódio 1. Mas agora, cara, a Rony não presenciou um parto, ela viveu o parto. Ela Pô, ficou presa essa cena é como um loucura, bebê numa placenta dentro do lençol cheio de água. E ela nasce rompendo o lençol. Cara, Bizarro. é mais uma vez, né, a série reforçando o It renascendo pro novo ciclo. Eu falo pra vocês isso. Sim. O It, ele tá nesse ciclo, né, de renascimento. Morte e renascimento. Essa cena toda foi, de novo, um mix de coisas nojentas com capirotagem total. O It se manifesta ali no quarto dela como a própria mãe dela, que não é mais viva. Isso também repete o trauma do Matt, né? Que também tinha dramas familiares no Bizarro. episódio passado. Todo mundo tem E além drama disso, familiar. Nesse episódio, tanto a Rony quanto a Lily passam pelo mesmo tipo de tormento. O Pennywise, ele se aproveita... Pô, agora que eu vi, pô, ele mudou o cenário de um vídeo pro outro. Podia ter ficado naquele cenário que só tinha os bonequinhos que estão aqui, ó. Eu achei mais da hora. E tinha que ter colocado uma luz vermelha, né? Porque ele mesmo falou que o vermelho representa o Pennywise. Tanto que eu pus a luz aqui. Mas beleza, só chatice minha mesmo. Que a Rony sente culpa pela morte da mãe no parto. E lá na frente volta de novo com o trauma da Lily, que já tinha falado no episódio 1, que ela também sentiu um certo tipo de culpa pela morte do pai. Então, cara, tipo, aqui é o puro suco do terror do Stephen King. Porque pra ele, o terror não é só um monstro. O terror, Essa cara, cena do também mercado é aquele que tensa. vem do trauma e da morte. Quando a Lily tava no supermercado... Eu não canso de falar você que essa conhece mina é muitas referências foda. visuais homenageando o Iluminado. Já viu esse filme, cara? Esse filme, porra, é classicaço. Tem que ver do também. Stephen King, né? Com o Jack Nicholson. Então tem latas lá de calumet nas prateleiras, igual no filme. Essas latas apareciam várias vezes quando os personagens estavam se comunicando por telepatia ou tramando com os mortos. Quando o terror da Lily começa, as prateleiras do Tudo supermercado lata de formam picles. literalmente um labirinto. Como se fosse o labirinto da neve lá no hotel do filme, né? Que é o labirinto do final que o garoto consegue se escapar. Bom, dei spoiler do filme, mas enfim. Obrigado, E aí Peter. vem Valeu. mais uma teoria. Talvez a Lily foi deixada viva não como uma futura heroína, mas porque o Pennywise quer que ela seja a culpada oficial das mortes que ele causar. Exatamente como vai foi botar com Harry Bowers. nas Lembra? costas Na história dela. original ele foi usado para encobrir o It. A cidade de Derry sempre encontra um jovem problemático para pôr Mas ela é a protagonista, pô. Sei lá. E dos que ela não vai desaparecimentos, fazer mesmo. entende? O que reforça isso é que várias vezes nesse episódio a Lily implorou para não voltar pro sanatório de Jupiter Hill, que é o mesmo sanatório que o Harry Bowers foi parar no filme. Juniper Você viu Hill. a conexão, cara? Mais um detalhe importante desse episódio é que o Leroy descobriu que as ameaças que ele sofreu eram um teste. E isso está totalmente relacionado às escavações da cidade. Quem mais está envolvido no teu pescoço é o Dick Halloran. É o mesmo Dick Halloran de Iluminado. Lembra do cozinheiro que tem o dom? Essas referências aí. Ele é um personagem chave de Iluminado. Não peguei muito, Ele não. também é citado no livro It. Teve uma participação em Doutor Sono e agora tá aí na série. Cara, se esse personagem não é um baita fanservice pros fãs do King, cara, nada mais é. Nesse episódio a gente também teve o chefe de polícia Bowers, né? E quem não percebeu, esse Bowers é o avô do Henry Bowers, que também é um personagem recorrente de toda a obra do Stephen King. E pra finalizar, o Major Hanlon descobriu que foi levado pra Derry porque é um homem sem medo. E o medo, a gente sabe, Cara, é o alimento do It. cara demolidor. Daí, cara, o Hanlon foi levado pra escavação militar quando eles finalmente encontraram uma pista. Era um carro clássico, antigo, dos anos 1930, cheio de esqueletos lá dentro. Tem gente que não reparou, mas os mortos naquele carro tinham metralhadoras ainda nas mãos. Isso só pode levar para um caminho. A Gangue Bradley. Bom, quem lê o livro já sabe o que esperar. A Gangue Bradley foi responsável por um tiroteio histórico em Derry, em 1935, e tem total conexão com a Casa do Poço, que é aquela casa assombrada que leva até onde o It mora. Então, assim, além de fazer uma conexão irada com o livro e o filme de 2017, trazer a Gangue Bradley pode ser o gancho pra temporada 2 de Bem-vindos a Derry, porque ela vai ser ambientada bem nessa época. Ah, é, eles vão fazer. Essa escavação nada
vai ter mais temporadas, né? Eles vão retroceder no tempo, ao invés de avançar. Cada temporada vai ser 27 anos antes da temporada anterior. Ou pelo menos 27, né? Não sei, talvez. Eu acho que vai ter uma contando a origem do Pennywise realmente. Tipo, milhões de anos atrás. Mas que é a Operação Percept, onde os militares estão em busca de uma arma específica que pode pôr fim na Guerra Fria. Mas sem saber, o general tá cada vez mais perto de desvendar as origens do Pennywise. Mas para isso ele precisa do Dick Hallorann e do Leroy Hanlon. Pode ter ficado confuso para algumas pessoas, mas o Leroy ele sofreu uma lesão cerebral numa parte chamada amígdala, né? Que é a parte do cérebro que controla a reação quando a pessoa sente medo. Mas no caso dele, com a amígdala danificada, significa que ele não consegue sentir. O cara perdeu o medo, filho. Por isso que ele é necessário. Porque ele deve ser o único que não vai ser afetado pela tal arma que causa um medo devastador. O homem é a prova de Pennywise. Já o Dick Hallorann, como eu tô falando pra vocês, cara, ele é um personagem que tem o dom da iluminação. Então ele tem habilidade de comunicação telepática, leitura de mentes, né, visões do passado, do Tá virando Marvel isso aí, pô. Então o general tá fazendo todas essas escavações, o Demolidor procurando e o Xavier. faróis que são pistas de onde tá essa arma, né, que na verdade é o It. O carro é um dos faróis que eles encontraram e provavelmente ele tem resquícios do medo que o Pennywise criou. E o Dick Hallorann conseguiu sentir usando as habilidades de iluminado que ele tem. Aí já é fato. A única coisa que o general vai encontrar, se continuar procurando, é o próprio It. Claramente a série tá indo muito mais só vai encontrar desgraça, cara. Não vai ficar só no Pennywise como criança. Não. A gente tá descobrindo todo o background, tudo que envolve essa mitologia do It. Isso tá sendo bom demais. O que você achou desse episódio? O que você tá achando dessa série como um todo? O que você acha da obra? Tô achando animal. It, a coisa. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Não sei se vocês vão pegar esse meme, não. Eu queria vocês também agora a conhecerem o canal Casos Reais, ó. Deixei aqui pra vocês. Só você tocar aqui, beleza, se inscrever, mas o beleza. mais importante, assiste o nosso último vídeo, vê se você gosta. Então...